muito se fala no marketing digital, muito se fala no potencial da internet, de como utilizar a internet para vender mais serviços, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, como a gente vai organizar, ou como a gente pode extrair todo o potencial da internet para vender os serviços que a gente tem aqui na empresa, tá? Bom, tem um quebra-cabeças do marketing digital, né? Eu tenho visitado as empresas e as que eu atendo normalmente quando eu chego lá, eu percebo o seguinte, que são os principais problemas que eu encontro. Os sites não geram negócios. Quer dizer, a empresa tem um site, mas esse site não está gerando negócio. Tem página no Instagram, no Facebook e não gera negócio, né? E aí o cara acha assim, pô, a internet não é para mim, porque não está gerando negócio nenhum para mim. E é sobre isso que a gente vai falar. Então essas dores aqui eu vou falar por que não está gerando negócio, tá? Outra coisa, empresas pequenas, o gestor tem falta de tempo. Então ele tem falta de tempo ou para administrar porque ele tenta administrar sozinho o seu site, administrar sozinho as suas redes sociais, acaba não tendo tempo. Então normalmente não é que nem faz mal feito, ele nem faz. Entendeu? Porque ele não tem tempo. Então é tipo assim, ele tem um Facebook da empresa que ele põe um post a cada 6 meses. Então o nome das redes já diz tudo, é rede social, é rede de relacionamento social. Se você não está postando constantemente coisas interessantes, que também não adianta ficar lá só postando propaganda, que ninguém gosta de ver propaganda, né? Eu já comentei com vocês que todo mundo adora comprar, mas todo mundo detesta que lhe venda alguma coisa. Então, quando você está com o seu site, seu relacionamento, na sua mídia social, só tentando vender, só dizendo, promoção hoje, eu estou fazendo isso, não sei o quê, a pessoa também vai lá e te bloqueia na rede social. Então, também não é assim. Então, falta de tempo do gestor de pequenas empresas é muito comum para poder, digamos assim, ser um fator que contribui para prejudicar os negócios ou prejudicar a gestão das redes sociais e do site. Pouca ou nenhuma estratégia para explorar a internet. Esse também é um outro problema. Eu costumo sempre dizer, né? A estratégia vem antes da tecnologia. Então o cara fala assim, vamos criar um site para a nossa empresa. Legal, vamos criar o site. Sim, e daí? Não, e daí você contrata aí um menino, ele vai lá e faz, fica tudo bonitinho, fala que nós estamos há 20 anos no mercado, tira umas fotos da fachada e por aí afora. Sim, e daí? Quer dizer, qual é a plataforma que você vai usar, quais são as imagens, qual é o público que você vai atender? Então, falta estratégia. A gente vai falar um pouquinho também isso aqui hoje de estratégia. Outro problema comum, às vezes o gestor fala, não, eu não tenho tempo, não tenho conhecimento, eu não vou me meter nisso, eu vou contratar uma agência. Legal, já é um passo avante, eu vou contratar a agência. Aí ele contrata uma agência de publicidade, que às vezes algumas pequenas agências se denominam agências de marketing digital, né? E eles dominam muito a arte da publicidade, ou seja, eles conseguem fazer artes lindas, fica aquelas fotos fantásticas, maravilhosas, conhecem bastante de ferramentas, WordPress, Autoresponder, um dicionário de ferramentas que existe no marketing digital. Mas eles não conhecem estratégias de marketing, que é um grande problema que as pessoas têm no mercado, que é confundir publicidade com marketing. Marketing é só estratégia. Publicidade é você mostrar ao público o que você faz. Aí é onde você faz a arte, você faz a propaganda, você faz as fotos, você faz o site, tudo bonitinho. Aí você está fazendo a publicidade. Mas o marketing não aparece, ele fica lá meio que oculto, mas é quem dá as cartas. Se você não tiver estratégia, você vai estar fazendo uma publicidade bonitinha para comunicar coisa alguma para ninguém. Entende? Então, muita gente que hoje se diz consultor de marketing digital ou agência de marketing digital, na verdade são agências de publicidade online. Por quê? Porque falta a parte principal, que é a estratégia de marketing. Ou a culpa às vezes não é da agência, a culpa às vezes é do contratante, lá do empresário, que não tem a estratégia de marketing. Eu às vezes atendo empresas que têm uma agência que presta serviço para eles. Então eu fico só cuidando da parte da estratégia.
E aí a gente monta a estratégia, leva para a agência e a agência, digamos, dá forma àquilo e publicita. Então, é muito importante, o problema às vezes não é a agência, às vezes o problema é você, como gestor, não ter a noção que você precisa ter uma estratégia de marketing por trás. E por fim, um outro problema muito grande desse quebra-cabeças é o imediatismo. O cara acha assim, eu vou colocar um site na internet, amanhã eu vou estar bombando de vender, vou ter fila de gente na porta da minha loja para fechar. Isso não é assim que funciona. A internet tem um potencial gigantesco, enorme, gera muitos resultados, mas também precisa de tempo para amadurecer as coisas, tá bom? Então eu gostaria de pontuar o seguinte, não existe marketing digital, ok? O que existe é marketing, ok? A gente usa marketing digital porque acabou ficando um termo da moda, então se eu chegar para você só falando que eu faço marketing, talvez você fale, não, mas eu quero marketing digital. Tá bom, então quem sou eu agora para mudar o termo? O termo marketing digital está aí, pegou, mas no fundo, o que existe é marketing, que usa ferramentas online, marketing digital, ou ferramentas offline, que é o marketing tradicional. Que é o que? A televisão, o outdoor, o jornal, a revista, alguns deles caindo em desuso, mas dependendo do seu público-alvo, ainda funciona. Quer ver uma mídia offline que funciona para determinado público? Carro de som. Carro de som, aqueles carros que saem com alto-falante lá no bairro, lá anunciando coisa. Se o seu público é um público, de repente, de periferia, que está em casa durante a semana e compra aquele tipo de produto popular, carro de som ainda funciona. Apesar de estarmos na era da informática. Então, meu bairro tem de domingo de manhã. Hã? Domingo de manhã no meu bairro tem. Então. Faço propaganda do mercadinho lá, o cara passa de manhã Sim. lá, 9h30, dentro, quarta todo mundo. Hoje promoção, não sei do que, tal. Eu acho que tem, porque ele mantém. Funciona. Quer ver o clássico é esse negócio do carro do ovo, né? Carro do ovo que sai pelo bairro, né? Se não vendesse, ele não estava lá. Aí você acha que o carro do ovo ia ter muito sucesso vendendo com site na internet? Eu sei porque a babá que cuida das filhos tem que esperar o carro do ovo. Então. Tem a pamonha de Piracicaba, né? Pamonha de Piracicaba. Então, nossa, veja. É mais famoso que Então, por isso que eu digo que não existe marketing digital, existe marketing. Porque o marketing vai chegar e dizer assim, quem é o seu público? É a dona de casa da periferia que, sabe? Então, vamos indicar o carro de som. Vamos indicar o vendedor de porta a porta. Não vamos indicar o LinkedIn para vender o seu produto para aquela pessoa. Essa pessoa não está no LinkedIn, né? Bom, primeiro ponto importante para você definir uma estratégia de marketing, e nós estamos falando hoje aqui marketing digital, né? Para vender serviço. Então, você quer vender serviço pela internet, e quem vende serviço normalmente tem público na internet, mas você precisa saber quem é o seu público. Eu já falei isso uma outra vez, né? A buyer persona, né? Hoje está mais resumido aqui, mas é o que? É o básico, é o sexo da pessoa com quem você está falando, porque é diferente você falar para um homem do que falar para uma mulher, concorda? A linguagem é diferente. A idade é muito importante, a linguagem também para a idade conta. Qual é a profissão dessa pessoa, qual é a escolaridade, o ramo de atividade, quais são os problemas e desejos que motivam essa compra de serviço, da contratação de um serviço, o cara está contratando por quê, o que está motivando ele, e quais são os resultados esperados. Quando você responde essa e algumas outras perguntas mais específicas, você começa a desenhar o seu perfil de cliente ideal, para você montar uma estratégia de comunicação que atinja esse objetivo, de falar com essa pessoa, tá? Então vamos lá. Aí outra pergunta que você tem que responder: como é que os seus serviços atendem os desejos ou resolve os problemas dos seus clientes? Quem tem um negócio é um resolvedor de problemas. A gente não tem negócio porque é bonito, que está na moda, ser empreendedor, que você vai ficar rico. Claro, você tem objetivos pessoais e até que você está montando um negócio é porque você quer ganhar dinheiro com ele, tá? Agora, se você não ajudar a resolver um problema, então seu negócio vai por água abaixo. Então é muito importante você ter noção, o meu serviço resolve que tipo de problemas? E inclusive, às vezes problemas ocultos do cliente, que ele nem sabe que ele está correndo esse risco e você ajuda a abrir o olho dele para ele prevenir, para prevenir um problema futuro. Então não é só o problema no sentido, tá doendo aqui, agora eu vou resolver.
o funcionário está processando a minha empresa numa causa trabalhista, chama o advogado. Tá, você resolve esse problema. Mas como você poderia ajudar o seu cliente, empresa, por exemplo, a entender o que ele tem que fazer para evitar as causas trabalhistas ou para minimizar o risco de ter as causas trabalhistas. Então, são formas que você tem de atender o seu cliente e satisfazer os desejos dele ou ajudar a resolver problemas. E quando você resolve bem os problemas, o que acontece? Você ganha dinheiro, porque você é contratado, você é indicado. Né? Bom, a primeira questão que você tem que ver é onde você pode encontrar o seu cliente. Cortou ali, negócio de configuração. Engraçado. Mas tudo bem, onde é que você pode encontrar o seu cliente? Eu já falei um pouquinho aqui quando a história do carro do ovo. Quer dizer, o seu cliente, ele está em qual mídia social para você impactar ele? Ou ele não está em mídia social? Como o nosso foco hoje é marketing digital, então vamos falar, o meu cliente na internet, ele circula no Facebook. Não, o meu cliente não anda em Facebook, o meu cliente anda só em LinkedIn. Não, todo mundo hoje quase que tem internet usa Google, então é outro canal, é uma outra mídia online. Né? Então, é importante você saber quais as mídias online que o seu potencial cliente está. Porque não adianta nada, por exemplo, se você atende pessoas, vamos lá, que seu público seja de 50 anos para cima, provavelmente esse cara, ele não estará no Instagram, que é uma rede mais descolada, pessoal mais jovem. Por outro lado, se o seu serviço atende uma rede jovem descolada, provavelmente vai estar lá no Instagram, talvez não esteja no LinkedIn. Né? E por aí vai. Então você precisa dosar bem para saber aonde é que está esse seu cliente ideal dentro das redes sociais. A outra questão é, o seu cliente sabe que você existe? O seu cliente sabe que você existe ou você está dentro do armário escondido? Porque um grande problema também é esse, quer dizer, a pessoa ela tem um negócio e ela acha então que todo mundo vai encontrá-la, mas não é bem assim que funciona. Você precisa ser encontrado. E aí onde passam as estratégias que a gente vai falar aqui agora. Né? Outra coisa importante é você tem que educar o seu cliente sobre os benefícios que o seu produto ou serviço proporciona. O que quer dizer educar? Por exemplo, no caso do advogado, as pessoas têm uma noção básica do que um advogado faz, para que serve um serviço de advocacia. Mas existem outros serviços que a advocacia faz que os clientes não sabem que existe, que poderia usar esse tipo de serviço. Então, a educação passa por aí. Como você pode evitar determinados problemas jurídicos se você tomar essa e essa ação? Né? Contabilidade é a mesma coisa. O cara tem uma noção, porque ele vai lá, ele gera as DARFs, gera as guias, faz a folha de pagamento, sim. E as outras questões? O enquadramento fiscal mais adequado para o seu negócio para você pagar legalmente menos impostos. Por aí vai. Então, isso já passa para educar a audiência, porque a audiência não sabe que existe esse tipo de serviço que você presta. Então, você precisa educar a sua audiência, né? Mostrando coisas que ele não sabe que você faz. Né? E aí você pergunta assim, mas então como é que eu mostro que o meu serviço existe? Né? Como é que eu mostro? E aí entra na presença digital. Quer dizer, é você usar as redes sociais mais adequadas para o seu público-alvo e começar a gerar um tipo de conteúdo informativo. Não é o conteúdo do compre de mim. Olha, eu estou aqui, eu sou escritório X, compre de mim. Isso funciona? Para alguns setores funciona. Mas aí é para o cliente que já está maduro, que ele já sabe que vai comprar, que ele está buscando. Preciso de um advogado para resolver uma causa trabalhista. Vou abrir uma empresa, preciso de um contador. Ele já vai atrás. Preciso contratar um funcionário. Vou atrás de uma agência de emprego. Mas e aquelas outras questões mais ocultas que, se ele soubesse, ele poderia ganhar muito mais, ele poderia ter menos dor de cabeça? Aí entra a parte da educação. E aí a internet trouxe muito poder para as empresas, porque antigamente só podia publicitar em mídias de massa quem tinha dinheiro para pagar uma TV, ou um rádio quando era na moda, ou o jornal.
Hoje, você, da sua casa, do seu escritório, você consegue conectar com o mundo através das redes sociais. Agora, você tem que ser estratégico, porque o seu grande concorrente, ou o seu grande desafio hoje é tempo. Você está disputando a atenção das pessoas. Então, se você não tiver uma coisa muito interessante para falar para essas pessoas, elas simplesmente vão dar bola para quem está falando mais interessante, para o gatinho lá que está brincando com o novelo de lã, seja lá o que for. É a atenção, nós estamos disputando a atenção das pessoas. Por isso, você tem que definir quais são os melhores canais para você atingir o seu público. Você tem que entender qual é o perfil desse canal. Por exemplo, o Instagram é mais fotografia, né? Mais imagens. Tem um Stories hoje, mas de qualquer maneira é pouco. O Twitter, 160 caracteres ou 320, eu acho que aumentou agora. Então você pode, mas é mini blog, você coloca só coisas curtas. Você pode ter um blog, que você pode ter um artigo lá de 5.000 palavras, 10.000 palavras, se você quiser. Então, às vezes você tem que montar uma estratégia onde você coloca alguma coisa visual no Instagram para chamar a atenção da pessoa e lá você tem uma chamada para o cara ir para o seu blog, onde você vai detalhar mais essa informação que você não tem condição. Mas, por exemplo, se o seu público está no Instagram, então você fisga ele no Instagram e joga ele para o blog. Fisga ele no Facebook e joga ele para o blog ou joga ele para o YouTube. Entende? Vocês ficam jogando de mídia social para mídia social, porque cada uma tem um perfil e tem um objetivo, se você usar ele de forma estratégica. Tá? Aí você fala assim, bom, tudo bem, como é que eu vou estrategicamente usar isso? Primeira coisa que você tem que ver é identificar as palavras e expressões que o seu público procura no Google. Então, se alguém estiver procurando uma agência de empregos, como é que essa pessoa procura no Google? Eu digo alguém, não o candidato, eu digo o empresário que está pensando em contratar e ele não tem estrutura para contratar sozinho, ou ele não tem tempo para isso, ele quer uma agência que faça todo o processo de recrutamento. Que palavras ele usa no Google? E aí você tem que usar essas palavras na sua comunicação, quer seja na programação do seu site, quer seja no conteúdo que você gera. E eu vou explicar daqui a pouquinho por quê. Esse aqui é um exemplo. O Google, enquanto ele está tentando ali, tem uma ferramenta para fazer os anúncios que é o AdWords. E aí tem uma ferramenta dentro do AdWords que é o planejador de palavra-chave. Então você coloca as palavras-chave, que pode ser uma palavra ou pode ser uma frase inteira, e você vai ter uma estatística de quantas buscas existem por mês daquela expressão. E quantas buscas, e no caso aqui eu fiz, só para Campinas. Se o seu negócio é só Campinas, a gente faz a busca só Campinas. Se o seu negócio é Brasil, a gente faz Brasil. Se o seu negócio é mundo, a gente faz mundo. Então, às vezes você acha assim, nossa, a minha palavra-chave deve ser bacana, mas quando você joga lá no Google, você desanima. Você vê que tem 10 buscas mês, 20 buscas mês. Isso não é nada. Então você tem que mudar. Outra coisa importante, escritório de advocacia tem muita busca, né? Escritório de contabilidade, agência de emprego, então nem se fala, porque tanto procura o empregador como o empregado. E aí você tem que ter estratégia para fazer o quê? Para colocar outras expressões que filtrem melhor o seu público, sabe? Então, tipo assim, como evitar causa trabalhista? Aí você já está filtrando. Primeiro que quem quer evitar a causa trabalhista não é empregado, é empregador. Você já definiu lá. O cara, às vezes, ele está sentindo ou ameaçado que vai levar um processo, ou já... o cara vai abrir empresa e já está com tanto medo. Então, aí ele vai no Google, ele vai procurar o quê? Escritório de advocacia? Não, ele vai procurar uma solução para um problema. Como evitar problema. Conseguiu? Legal, obrigado. No caso aqui de seguro de viagem, eu fiz ali em cima, seguro viagem, pacotes de viagem, seguro viagem internacional. Eu poderia ter feito outras expressões, tá? Aqui você tem um gráfico mês a mês, eu pedi 12 meses, então você tem uma noção da evolução dessa busca. Aí você vem aqui, pacotes de viagens, 2.900. Você fala, mas você botou pacote de viagem, não é seguro de viagem? Sim, mas quem está procurando um pacote de viagens, ele vai viajar, ou está pensando em viajar, concorda? Se você coloca alguma coisa dizendo, você vai fazer a sua viagem, não se esqueça de fazer o seu seguro viagem. Por quê? Porque é o tal produto do armário. As pessoas desconhecem que existe esse serviço.
Entendeu? Então, como é que você vai colocar? Pacote de viagem, sendo que seguro viagem internacional, em Campinas, só tem 260 buscas por mês. Seguro de viagem, 50 buscas por mês. Você não consegue fazer uma estratégia de marketing digital de sucesso só com esse tipo de busca. Então, você tem que começar a cercar o cliente por outros caminhos. O potencial cliente que vai fazer uma viagem, então eu coloquei aqui pacotes de viagem só para simplificar. Né? E outra coisa, você vê aqui, concorrência, quer dizer, quantas pessoas ou quantas empresas estão concorrendo para esse tipo de expressão em Campinas? É alta. Se você for mais aqui para o canto, Júlio, você vai ver quanto é que é o custo do lance. Ó. Pacote de viagem, o lance é 1,22, mas se você for seguro de viagem, vai para 17,66. O clique. Para o clique. O cara clicar no seu anúncio, está competindo com R$17,66, é caríssimo, caríssimo. Aí você fala, é caríssimo, mas é relativo. Porque quem escreve no Google seguro de viagem ou seguro de viagem internacional, ele já está com a viagem comprada, ele vai viajar. Ele está buscando a solução, ele não está querendo ser namorado, ele já sabe que existe. Então, de repente, compensa você brigar por uma palavra-chave cara. Quem está buscando lá pacote de viagem, é 1,22, é pouco. Mas o cara ainda está pensando em fazer um pacote, em viajar. Às vezes ele está pegando o pacote só para ir ali a Campos do Jordão, está ali só para ir ali a Camboriú. Então, pode não ser. Então, você vai ter tráfego mais barato, mas você vai ter algum tráfego não tão qualificado. Ao passo que se você tiver uma palavra específica que a pessoa já sabe, que quem está no Google já sabe o que quer. Então, ou ele quer a solução do problema, ou ele está buscando essa solução. Então, aí você concorre. Eu fiz uma outra para contador, escritório de contabilidade, contador em Campinas. Aí vamos ver agora lá embaixo quais são as buscas. Aqui, ó. Contador, 260. Escritório de contabilidade, 260. Contador em Campinas, 140. É baixo. Não vou apostar nessas palavras? Vai. Mas você não faz uma estratégia só com isso. Então, aí uma busca mais aprimorada, você vai ver como abrir uma empresa. Aí é uma outra expressão que você pode levar para o seu site. Regime tributário mais adequado para a microempresa. Aí a gente começa a fazer uma lista de expressões-chave de pessoas que buscam e contratam o serviço de um contador para colocar no Google. Tá? Você vê que os lances aqui já são mais baratos, R$2, R$4, R$2, mas eu tenho cliente que eu faço lance de 40 centavos. Então, tudo é uma questão de você fazer as palavras certas. Tá? Eu fiz um aqui, outro também, para agência de empregos. Né? Então, lá, tudo em Campinas, agência de empregos em Campinas, agência de empregos Campinas e agência de emprego em Campinas. Só mudou o em, lá embaixo. 2.400 buscas cada uma. Então, às vezes, uma palavra numa frase muda bastante, então você tem que agregar tudo. Você vê que aqui a concorrência já é baixa, 60 centavos, 35 centavos. Mas é tal história, aqui pode ser o desempregado que está buscando. Então, você tem que usar expressões, vou descartar a agência de empregos. Não, você não vai descartar a agência de emprego, mas o seu anúncio no Google não pode simplesmente dizer agência de empregos Lumine RH, porque aí o cara que está procurando emprego, que não é o seu cliente principal, que é o que paga as contas da empresa, o candidato ele vai clicar no anúncio e você vai pagar. Então você tem que usar a expressão que é genérica, mas no anúncio você tem que dizer assim: você quer contratar funcionários com maior assertividade, menos custo? Ou você quer contratar melhor com menos custos? Opa, se eu estou procurando emprego e vejo um anúncio, você quer contratar? Você acha que eu vou clicar nesse anúncio? Não, né? Eu estou querendo ser contratado, não estou querendo contratar. Então eu mexo no anúncio. Então eu posso usar palavras genéricas, como por exemplo contador, mas no caso de agência, advogado. Eu posso usar expressões genéricas, mas no anúncio eu tenho que ser assertivo. Senão eu vou estar gastando dinheiro à toa. Aí você está gerando tráfego, pagando e não está recebendo. E tinha um último que era de advocacia.
Olha, advocacia. Acho. Olha só, advogado em Campinas, reforma trabalhista. Já saí do negócio de... Né? Mas não é uma dúvida que os empresários têm hoje? Reforma trabalhista? Beleza. Ó, advogado, até tem um número razoável de buscas, mas é pequeno, 720. Advogados em Campinas, menos ainda, 170. Mas reforma trabalhista são 2.900 buscas mês. Então, seu site tem um artigo que fala sobre a reforma trabalhista, você tem um vídeo no YouTube que fala sobre reforma trabalhista, aí você começa a montar a estratégia, entendeu? Porque quem está buscando reforma trabalhista também pode ser um empregado descobrindo lá como ele pode se defender, né? Mas o empregador também deve estar buscando. E quem vai selecionar na hora do anúncio é a forma que você escreve o anúncio. Você tem que deixar claro que aquele anúncio, no seu caso como advogado, é para o empresário, mas você também atende empregado. Então você pode ter um artigo e um anúncio para empresário e um artigo e um anúncio para empregado, né? Aí é o ponto que eu estava levantando. Produza conteúdo de qualidade para ajudar a educar o seu público. Porque aí você vai fazer o seguinte: se o seu site, se o seu blog, se a sua rede social, você costuma sempre dar dicas interessantes para aquelas pessoas e que ajudam de alguma forma já a resolver problemas ou esclarecer aquela pessoa, ou aquelas pessoas, aquela audiência, quando aquela pessoa realmente precisar de um negócio, qual é a tendência dela? É fechar negócio com um desconhecido ou com você que passou meses ali fornecendo conteúdo de graça para ela? É para você. Vai gerar reciprocidade, né? Você ajudou a pessoa indiretamente e ela vai querer retribuir isso. Isso é natural, é um gatilho mental, né? A gente tende a querer retribuir um favor que nos é feito. Então, se eu tenho um canal, se eu tenho um profissional, uma empresa que me ajuda a me desenvolver o meu negócio, a minha vida, seja lá qual a área que for, na hora que eu preciso contratar o serviço, eu estou confiando mais nela do que numa outra que só está ali da revista, ou que eu vi um anúncio, só o anúncio, ó, somos uma empresa X há 20 anos no mercado. Entende? Então, produzir conteúdo de qualidade, não adianta também ficar lá só enchendo a sua timeline de um monte de anúncio ou de um monte de coisa meio fragmentada, meio sem noção. Então você tem que... É melhor você ter um conteúdo por mês bom do que você ter 20 conteúdos por mês que são meia boca. Porque uma vez que o cara lê um negócio meia boca, ele não volta mais no seu site. Certo? Bom... Estamos terminando essa parte, ou estamos terminando essa rápida apresentação, mas eu não poderia deixar de falar sobre essa questão aqui do SEO. Isso é a pronúncia inglesa, né? Search Engine Optimization, quer dizer, otimização para motores de busca. Porque tem mais que um motor de busca, mas o mais famoso é o Google, né? Como é que você otimiza para ser encontrado no Google? Então aí tem todo esse ecossistema. O seu site tem que ser responsivo para celulares, né? Daquele site que você, quando abre no celular, fica tudo minúsculo, que você tem que ficar dando zoom ou clicar. As pessoas não dão zoom e não vão clicar, elas vão sair fora do seu site. E o Google, inclusive, está penalizando hoje sites que não são responsivos, né? Responsivo é que na tela do computador ela fica de um jeito, quando vai para o celular ela fica de outro, mas sempre legível. O site muda de formato de acordo com o tamanho da tela. O conteúdo tem que ser específico, né? Tem que ser gerar um conteúdo, apresentação, o tipo de dispositivo que você vai usar para ver. O conteúdo não necessariamente. Se você escreveu o site, a estrutura sim. Uhum. Mas aí você só se preocupa em fazer a estrutura uma vez, que é o site. Entendi. O site é responsivo, porque as mídias sociais já são responsivas, né? Entendi. Ela própria já adequa o que você postar lá dentro. No caso do seu site, ele tem que ser responsivo. A estrutura da programação tem que ser responsiva, para quando a telinha é menor, ele se ajusta, mas com as letras grandes, bonitinho, organizado. Só que aí muda a configuração, você já deve ter visto isso. Você está na tela do seu computador, o menu do site está todo separadinho. Quando você põe no celular, só aparece 3 risquinhos, que é o menu, que aí você clica e ele vai abrindo. Entendeu? Isso é responsividade. Onde que está isso lá? Aqui, mobile friendless, ou o que a gente em português chama de... Eu não achei uma imagem bacana em português, então trouxe essa e vou traduzir. Então, é responsividade. Entendi. Entendeu?
A experiência do usuário, né? A experiência do usuário. Sim, você fez um anúncio, mas o seu cliente chega no site, fica 5 segundos e sai. Quer seja porque o seu site é muito pesado, não carrega rápido, né? Quer porque ele justamente não tem responsividade, fica com aquelas letras miudinhas, ou simplesmente que o cara está procurando lá uma solução para o problema e você está contando a sua história da sua empresa. Aí o cara, não quero saber a história da sua empresa, quero resolver o meu problema, né? Então, a experiência do usuário é muito importante. Tá? Eu estou falando tópicos superficiais, genéricos. A experiência do usuário vai muito mais profunda do que isso aqui, mas o caminho é esse. Acessibilidade de ser encontrado, basicamente você estar bem posicionado nos motores de buscas, principalmente Google. O seu conteúdo realmente é relevante, realmente ajuda ao seu público-alvo em alguma coisa. É um pouco nossa filosofia do networking, né? O give first. Give first, né? No marketing digital, você tem que fazer muito essa filosofia de dar primeiro. Então, primeiro você ajuda e depois você é ajudado. Funciona da mesma forma. Então, o seu conteúdo é importante. O seu site está linkado com as suas redes sociais? As redes sociais estão apontando para o seu site? O cara chega lá no teu Facebook, tem um link para o teu site, né? Isso chama link building. É uma forma simples de link building. Mais complexa seria um outro site indicar o seu site. Falar assim, olha, lá no site da empresa tal, aí põe o seu link. Então isso ajuda. Mas pelo menos nas suas redes sociais, você está apontando para o seu site. Às vezes eu vejo redes sociais de empresas que não estão apontando para o link do site da empresa, né? E aí vai, as palavras-chave, como nós já falamos, a velocidade, né? Então, isso tudo é o ecossistema do SEO, da otimização do site para os motores de busca. Então, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado para você não estar jogando dinheiro fora, tá? É estratégia, lá está. Isso você não vê na carinha bonita do site, isso está tudo escondido lá atrás, né? Outra coisa importante para a reta final é criar a sua lista. Beleza, as pessoas estão visitando o seu site. Você está conseguindo captar dados dessas pessoas? Se for só por visitantes, eu digo não. Embora exista uma ou outra ferramenta que até capture, entre aspas, ilegalmente, vamos chamar assim, o contato de quem visitou o site, mas na internet o importante é você usar o que se chama de marketing de permissão. Que é assim, eu tenho um site, eu chego e digo para a minha audiência assim, olha, eu tenho esse conteúdo, você me permite enviar esses conteúdos? Em outras palavras é isso. E como é que eu faço essa pergunta? Eu tenho um conteúdo X que se você me der o seu e-mail, eu mando para o seu e-mail. Pronto, você capturou os dados da pessoa. Hoje o WhatsApp também é muito usado, né? Então o conceito de lista hoje é mais amplo. Aquele negócio de lista, vou comprar ali 10 milhões de empresas, ali uma empresa, o cara está vendendo um CD com 10 milhões de empresas, aquilo é fria, é só jogar dinheiro fora. E aí você fala, não, mas é baratinho, é R$30. Sim, mas o custo para a imagem da sua empresa vai ser enorme. Por quê? Porque quem recebe a sua mensagem vai te chamar de spammer, porque não pediu a sua mensagem. Os provedores vão ver que você está mandando lá 1 milhão de e-mails, ele vai te marcar como um spammer e pode bloquear inclusive o domínio da sua empresa. Aí você não consegue mandar mais e-mail. Entendeu? Então, você tem que criar a sua lista. Porque aí quando a pessoa pede para receber o conteúdo, ela está te dando permissão para você enviar conteúdo. E use com sabedoria. Não é porque ela te deu e-mail que todo dia agora você vai bombardear a caixa dela com um monte de propaganda inútil. Porque ele também vai te marcar como spammer. Então você tem que ter um relacionamento virtual com a pessoa e com um certo cuidado, um certo respeito, né? Então você pode usar o e-mail, você pode usar o WhatsApp. Hoje tem os chatbots, que são os robôs no Facebook, que permite você fazer um post e quando a pessoa comenta no seu post, esse robozinho ele começa a mandar a informação que a pessoa pediu, mas você fica com os dados dela e você pode mandar mensagem no Messenger dela, inbox, com um grau de abertura de 80%.
enquanto o e-mail hoje é em torno de 20% e 25% dos e-mails que você manda, só 20% e 25% que abre de uma lista. Hoje, né, nesse momento que a gente está falando aqui, a taxa de abertura de um chatbot no Facebook é de 80%, no Messenger do Facebook. Tá? E aí você começa a gerar esse relacionamento virtual, oferecendo informações relevantes. E tudo que você fizer na internet, guarde bem essas 3 palavrinhas, essas 3 letras aqui, CTA. Tudo que você vai fazer na internet tem que ter um CTA. O que é CTA? É a sigla inglesa para Call to Action, ou chamada para ação. Não adianta nada você escrever um artigo épico que vai ajudar milhões de empresas, se você não chamar o cara para um próximo passo com você. E aí vai depender muito da estratégia que você está fazendo. Então, por exemplo, quando o cara visita o seu site e você quer capturar o e-mail dele, qual é o call to action? Qual é a chamada para ação? Olha, deixa aqui o seu e-mail que eu vou te mandar esse conteúdo mais completo para resolver esse problema que você está buscando. Esse é o call to action. Aí beleza, você mandou o conteúdo. Qual é o call to action que tem dentro desse conteúdo? Olha, vamos marcar uma reunião para conhecer mais um pouco, uns 5 minutos, ou um call, né, uma chamada de 5 minutos. Quer dizer, você não pode desperdiçar nenhum contato com um potencial cliente, que a gente chama de lead, que ainda não é cliente, é lead. Você não pode desperdiçar nenhuma etapa sem fazer um CTA, sem fazer um call to action, sem chamar essa pessoa para um próximo passo. Ou seja, você tem que colocar essa pessoa dentro do funil de vendas. Ou seja, você atraiu essa pessoa através de campanhas, de um e-book, de um webinar, de um blog, de vídeo, você atraiu ela, aí você faz o quê? Você tem que converter ela, você tem que pegar os dados dela, nem que seja um e-mail. Aí é o próximo passo do funil, converter. É o quê? O call to action. Aí você põe um formulário, uma landing page, que é uma página pequena, que eu posso explicar isso em um outro momento, ou às vezes o próprio telefone. Beleza, agora que você tem o dado da pessoa, o que você vai fazer? Você vai procurar fechar. Mas para fechar você vai ter que fazer o quê? Marcar uma reunião, mandar algum outro tipo de conteúdo, né? E por fim, fidelizar. Quer dizer, o cara já é cliente, então agora como é que eu posso fazer que ele fique na empresa? Porque às vezes é muito comum, você atrai o cliente, tem todo o trabalho de atrair o cliente, depois você chega lá dentro e mata o cliente. Tipo assim, não dá mais bola para ele, vamos para o próximo. Não, você tem que se relacionar com o seu cliente, você tem que fidelizar ele. Você tem que chamar ele para evento, você tem que, sei lá, criar um cartão de fidelidade, dar um tipo de benefício por indicação, mas enfim, você tem que envolvê-lo para que ele continue seu cliente e para que ele te indique para outros. Tá? Bom, falando de métricas, é o último quadro. Né? Isso aqui é só um exemplo de como você pode controlar toda uma campanha na internet. Antigamente, quando você fazia campanha offline, por exemplo, vou fazer panfletagem. Mandava imprimir 10 mil panfletos, contratava um pessoal para fazer distribuição, e aí você não tinha controle de nada. Primeiro você não tinha controle se os 10 mil eram distribuídos. O cara pegava ali e jogava fora. Né? Mas mesmo que ninguém jogasse fora, você não tinha controle de que resultado é que ele estava trazendo para a sua empresa. Colocar um outdoor na rua. Está dando resultado? Difícil mensurar isso. Na internet tudo é mensurável. Tudo. Eu coloquei assim umas métricas muito básicas de Google aqui. Né? Você vem, por exemplo, aqui. Impressão é quantas vezes o meu anúncio foi mostrado. Não foi clicado, ele apareceu lá. Alguém clicou a palavra-chave, escreveu a palavra-chave e meu anúncio apareceu. O Google chama isso de impressão, ele mostrou. Né? Aí, desses anúncios que foram mostrados, eu sei que teve 42 cliques. Ok, então tive 355 e 42 cliques. Quer dizer, isso representa quanto? 42 é quantos por cento de 355? É 11,83%. É uma terceira métrica, é o CTR, é o rate, né? É a taxa de aproveitamento. Se eu tivesse a taxa muito baixa, o Google considera uma taxa razoável acima de 3,5%. Então aqui eu estou com uma campanha real de 11,83, 11,54, 10 e outra de 9. Né? Então eu já sei que meu anúncio está bom, está atraindo clique, numa proporção muito legal.
Porque se eu tivesse aqui com um clique de 2%, opa, para esse anúncio já e vamos reformulá-lo. Alguma coisa está errada nele. Tem uma métrica que eu tenho das palavras-chave. Por exemplo, para um anúncio desse aqui, eu posso ter 10 palavras-chave. Eu fico sabendo quanto cada palavra-chave está gerando de clique. E aí eu posso também mudar essas palavras-chave. Eu posso colocar a palavra-chave negativa, que eu não quero que as pessoas, ao digitarem aquilo, vejam o meu anúncio para não gastar dinheiro. É uma palavra-chave que não vai agregar para o meu negócio. Entendeu? Por exemplo, no caso de empregos, eu não vou colocar anúncio com o termo vagas, porque empresário não procura vagas. Mas quem procura agência de emprego, muitas vezes está procurando vagas. Então eu vou marcar no Google vagas como palavra negativa, para não imprimir o meu anúncio, para não gastar dinheiro à toa. Entende? CPC médio, quer dizer, custo por clique. Quer dizer, se eu fiz aqui a impressão e tive 42 cliques, cada clique desse me custou R$ 1,37. Como é que eu sei? Porque eu gastei R$ 57,51 no todo. E você pegar 57,51 e dividir por 42 cliques, eu paguei R$ 1,37 pelo clique. Então eu também fico sabendo como otimizar. E a posição média, eu sei que eu estou na página 1. Porque mesmo pagando no Google, você pode estar na página 15. Entendeu? Mesmo pagando. Experimenta lá escrever qualquer coisa no Google e vai rodando as páginas, você vai ver lá na página 15 ainda tem anúncio. Mas quem é que vai na página 15? Ninguém vai. Dificilmente vai na 2. Entendeu? Então a gente tem que fazer uma otimização interna para estar aparecendo na primeira página. Tem técnica para fazer isso. E fora isso, aí tem outras métricas, tipo a que eu falei, a taxa de retenção, quanto tempo a pessoa fica no seu site. Então tudo é mensurável. E aí você, fora da ferramenta, você ainda tem as suas métricas internas. Tá bom, e quantos telefonemas isso gerou? Aí internamente você fala, desses telefonemas, quantas visitas isso gerou? Dessas visitas, quantos negócios isso gerou? Então você tem como fazer uma métrica até o fim, para você ter certeza que a sua campanha está dando dinheiro ou não está dando dinheiro. Certo? E aí, finalizando, deixo para vocês essa frase que é o seguinte, é do Seth Godin: frequentemente o melhor marketing não parece realmente marketing. Então, a estratégia na internet, ela tem que ser mais de informar, mais sutil, mais no conceito de dar primeiro, e não necessariamente aquele marketing agressivo do compre, 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 compre. Tá certo? É isso aí que tínhamos para hoje. Obrigado.